Pessoal, tudo bem? Eu sou a Lari, sou uma das cofundadoras aqui do canal Me Lê no Livro e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu venho compartilhar com vocês algo que é muito meu, muito íntimo meu. É um livro que me ajudou pra caramba, é um livro que está ali na minha caixinha de ferramentas emocional. E eu gostaria de mostrar para vocês qual é esse livro, assim sem mais delongas. É o livro Vencer a Batalha Interior. É um livro da Verlaine Crawford e esse livro foi indicado pela própria Louise Hay. Aí, para quem não sabe, Louise Hay, ela é desse ramo do autodesenvolvimento, do cure sua mente, cure sua vida, mude sua mente, mude sua vida e assim por diante. Ela é bem conhecida aí pelo pessoal da turma, né, do autodesenvolvimento. E por que eu trouxe para vocês esse livro? Bem, esse livro, ele chegou a mim numa época que eu realmente precisava dele. É por isso que eu digo que não foi eu que achei o livro que me achou. Ele acabou vindo assim para mim no momento que eu estava precisando. E para quem acredita em atração, é basicamente isso que acontece, sabe? Quando a gente decide trilhar esse caminho do autodesenvolvimento. A gente vai se conectando às pessoas certas, aos cursos certos, aos livros certos. E quando pensar que não, as coisas vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo e você vai encontrando formas de contrair a sua cura. E esse livro, ele vem trazendo esse tema que ele é muito interessante. Não é vencendo a batalha com o outro, não é vencendo a batalha com o seu chefe, não é vencendo a batalha com sua família, com seu pai, com sua mãe. Não. É vencer a batalha consigo mesmo. A gente acha que a batalha é com as pessoas, é com as situações, mas na verdade essa batalha ela está sendo travada aqui dentro. E, assim, para quem já fez algum processo de psicologia, o psicólogo ele traz muito pra gente a questão da autorresponsabilidade. Veja, auto é algo interno, é algo seu. Que é você trazer para si o que é que pode ser feito diante daquela circunstância. Então não é culpa. A culpa, ela te coloca num lugar de paralisia, de inércia. Você só fica ali com um chicotinho se batendo. E não é esse o intuito. O intuito da autorresponsabilidade é você olhar para a situação e dizer: ok, eu tô aqui nessa situação, seja lá por algo que eu fiz ou algo que eu não fiz, mas enfim, eu me encontro nessa situação. E o que é que eu vou fazer com isso aqui agora? O que é que depende de mim? O que é que eu posso mudar ou agregar na minha vida a fim de lidar com essa situação? Às vezes, a única coisa que pode ser feito é pegar um chazinho e esperar a situação passar. Às vezes, você pode tomar alguma ação. Às vezes, a sua responsabilidade, sua autorresponsabilidade é digerir as suas emoções diante das circunstâncias que se apresentam. Mas é sempre voltada ao que você pode fazer por si mesmo e não ficar esperando aí o outro fazer. Então, esse livro ele vem trazendo essa questão, a questão da autorresponsabilidade. Mas ele apresenta uma teoria que ela é bem interessante. A gente tende a achar que aqui quem habita esse corpinho é uma pessoa só, né? Eu, Larissa. Só que o livro fala o seguinte, que nós temos múltiplas personalidades dentro da gente. Poxa, Lari, como assim? Vamos lá. O livro ele dá um exemplo, o exemplo de um barco, de um navio. E esse navio ele tem diversos tripulantes. Só que embora o navio ele tenha diversos tripulantes, ele tem um leme só, que é a parte do navio que vai dirigir o navio, né? Que vai direcionar o navio para aquele objetivo. E muitas vezes esses tripulantes eles estão ali guerreando para ver quem é que vai dirigir esse navio. Então, às vezes, o capitão é o cozinheiro. Às vezes, o capitão é o cara da faxina do navio. Às vezes, o capitão é o louco que fica ali preso, sabe, no cais. Às vezes, o capitão é alguém que embarcou no navio de penetra. Às vezes, o capitão é algum marinheiro. Então, assim, o livro traz atenção que cada uma dessas subpersonalidades dentro da gente, ela tem seus próprios gostos, seus próprios valores e tem desejos que muitas vezes divergem uns dos outros. E aí, o que acontece?
acontece quando isso ocorre? Conflito. Por isso que é vencendo a batalha interior, porque a gente não percebe que tem batalhas, tem conflitos sendo travados dentro da gente. Mas é claro que isso foi um exemplo que o livro deu. Mas vamos aqui trazer para a nossa realidade. Lara, de que forma aí um exemplo que você pode nos dar para isso ficar mais claro? Eu vou dar um exemplo da alimentação. Eu, por exemplo, agora estou num processo que eu estou tentando mudar a minha alimentação para ela ficar mais saudável. Eu já sou uma adepta assim, de coisas naturais há um bom tempo já. Mas eu ainda uso muitos processados, muita coisa assim, sabe? Que eu considero que não é tão legal para o corpo. Então eu estou reestruturando de novo minha alimentação. Tem uma parte minha, que é a parte que gosta de ser saudável, que quer ser saudável, que gosta de alimentos saudáveis, que diz, é isso aí, você tem mesmo que se alimentar saudável, vamos ali pegar uma couve-flor, vamos comprar um brócolis, espinafre, que delícia. Mas tem uma parte minha que diz, você ficou louca? Minha filha, pelo amor de Deus, vamos ali comprar um doce? Aqueles donuts maravilhosos que você ama, vamos lá pro donut. Entende? E essa parte minha que gosta de doce não gosta nem um pouco dessa parte minha que é aqui toda fitness, sabe? É focada na alimentação saudável. E aí o que é que acontece com essas duas partes? Elas começam a se chocar dentro de mim. Então você começa com aquele conflito, tipo, vou almoçar. Tá bom, almocei. Ah, mas eu quero um docinho. E aí fica a parte, não, mas você não tá pensando em se alimentar saudável. E a outra parte tá, pelo amor de Deus, só você vive uma vez. E aí você pode pensar, poxa, Lari, mas isso é um conflito tão besta, né? É só comer o doce. É. Só que o que acontece? Na hora que você come o doce, e aqui eu não tô dizendo que eu não como doce, tá, gente? Estou dando um exemplo. Mas na hora que você pula essa alimentação saudável, essa parte sua que está focada na alimentação, ela começa a te culpar. Ela fica que nem um juiz, sabe? Só te martelando. E é basicamente isso que acontece em todas as áreas da nossa vida. Em quesito trabalho, você pode estar ali com um trabalho que parte de você não gosta, você acha que não é valorizado, você acha que não tá ganhando o suficiente, você gostaria de trabalhar em outra coisa, ou então você gosta do seu trabalho, mas você não gosta de algum colega do trabalho, enfim, são situações que podem acontecer. Mas tem uma parte sua que diz o seguinte, não, mas olha, eu preciso me manter, eu preciso pagar minhas contas, eu não posso, é melhor ficar aqui. Então você vê que vai começar a ter um conflito? E é isso para relacionamento, para tudo. Ok. Só que aí a autora, ela começa a contar que essas situações ocorrem, inclusive, na hora de nos produzir doenças. Mas, Lari, como assim doenças? Bem, a autora, ela conta, né, o exemplo de uma menininha. Ela conhecia os pais da menininha e os pais falaram que a menininha estava aparecendo algumas verruguinhas na mãozinha. E ela foi conversar com a criança usando essa técnica dela, que mais tarde eu vou falar um pouquinho da técnica, é a técnica da integração da infusão, para descobrir qual era a parte da menininha, a subpersonalidade da menininha, que estava criando essa doença, no caso as verruguinhas na mão. Lembrando que todas essas partes de si, elas querem o seu bem, elas querem o seu melhor. Elas acham que estão fazendo algo para te ajudar. Não é que elas estão ali, sabe, eu vou ferrar com ela mesma, eu vou sabotar ela. Não, elas acreditam que estão te ajudando de alguma forma. E, enfim, ela começou a conversar com a menininha. E aí ela fez pergunta para a menininha, né, olha, vamos fingir que a sua mão direita que está produzindo essas verruguinhas na sua mão esquerda. Vamos perguntar para a mão direita por que ela está fazendo isso? E aí começou a conversar com a criança. Mão direita, por que você está criando verruguinhas na mão dela? Aí a menininha ficou pensando, não encontrou a resposta, aí ela continuou perguntando. Aconteceu alguma coisa recentemente? E a menininha falou, aconteceu, eu caí de um brinquedo. E aí a Verlaine, ela continuou, né, a conversa. Será que essa verruguinha que está criando na sua mão não é porque
tendo a verruguinha na mão, você vai ter uma desculpa lá para a tia da creche para não precisar usar mais esse brinquedo específico? Aí a menininha ficou pensando, acho que sim. O que acontece? Na técnica da integração da infusão, você pergunta a parte criativa de você. Todos nós temos uma parte criativa. E pede para essa parte criativa criar três formas de você resolver aquele problema de forma que todas as partes de você fiquem felizes. E aí foi isso que ela fez com a menininha. Ela pegou e falou assim, vamos pedir para a sua mão direita, para a parte criativa de você, criar 3 formas de você brincar nesse brinquedo sem se machucar mais. Então veja, ao fazer isso, ela acalmou aquela parte da menininha que estava com medo de subir no brinquedo. E gente, segundo o livro, as verrugas da menina sumiram. E a Caroline conta outro exemplo com ela mesma. Ela diz que ela tendia a ter muitos acidentes. Ela vivia se acidentando. Qualquer coisa ela caía, ela quebrava a perna, ela caía de escada, se batia nas coisas. E ela disse assim que ela começou, né, ela sentou, que essa técnica da integração da infusão pode ser feita por forma de escrita ou por meditação, né? Que é uma forma que eu gosto muito, é a forma da meditação. E o que acontece? E ela começou a buscar nessas partes dela qual era a parte dela que era responsável por esses acidentes e o que essa parte estava fazendo por ela. E sabe o que ela descobriu? Ela descobriu, gente, que essa parte dela começou a criar esse proceder quando ela ainda estava na infância. Por quê? Porque na cabecinha infantil dela, né, de criança, ela achava que se ela se acidentasse, isso ia fazer com que os pais que estavam brigando, estavam em um processo lá de separação, ficassem juntos, com o intuito de cuidar dela. Então veja a inocência de uma criança. Essa parte dela, para ajudar ela a lidar com aquela situação que era sofrida para ela, criou todo um padrão destrutivo de acidentes. Então, muitas das coisas que nós passamos hoje em dia não são criadas no nosso presente, são do nosso passado. Sabe? Às vezes, essa baixa autoestima que aflige ou baixa valorização é porque você ainda tem uma imagem sua daquela adolescente que estava com o rosto cheio de espinhas, sabe? Porque na época da adolescência é normal, né? O rosto ter espinhas até hoje, gente, nasce em mim. Mas assim, a gente tende a se achar feia na época, não que fique realmente, mas o adolescente ele acaba se sentindo meio para baixo com isso. E aí você tá ali com aquela imagem presa, sabe? Naquela época que você não se sentia tão bonita e você vai carregando isso para toda a sua vida. Então, quando você faz essa técnica com as partes de você, você consegue acalmar elas e chegar num acordo em comum, onde todo mundo se sente bem e essa batalha que está dentro de você ela é cessada. E aí, para contar para vocês um exemplo particular meu usando a técnica da integração da infusão, eu percebi que sempre que eu chegava em um lugar novo, eu passava 3 meses com uma gripe horrorosa, uma gripe alérgica, que era uma tosse, gente, horrível. Pensa no tal ser horrível. E aí eu fiquei assim, nossa, 3 meses, pensa. E não tinha remédio que sarasse, nada. Dava 3 meses e passava. E eu nunca tinha observado isso, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a cavucar, né, dentro de mim, a pesquisar situações onde esses eus dentro de mim, eles tinham conflitos. E o que é que eles estavam tentando fazer por mim? E aí eu perguntei, né, essa parte, o que é que você está tentando fazer por mim, assim? Porque cria essa gripe, né, essa rinite, sinusite, eu não sei o que era, gente, só sei que ficava 3 meses. E aí, o que é que eu percebi? Que era o modo que eu tinha de me proteger. O interessante é que geralmente 3 meses é o tempo de adaptação da gente, né? Então, era o tempo que era a forma que essa parte de mim tinha de me proteger das outras pessoas. Porque uma pessoa que tá tossindo, uma pessoa que tá gripada,
as pessoas tendem a se afastar um pouco, né? Ou se a pessoa vem conversar, você pode usar como desculpa. Não, não posso não, porque assim, tô muito gripada. Então, veja, é uma desculpa. E essa parte dentro de mim criava essa desculpa. E aqui, gente, eu não tô falando de gripes comuns, tá? Tô falando de coisas assim que ocorrem do nada, assim, sem explicação. E eu tinha isso. E aí eu usei essa técnica em mim. E assim, já tem bons anos que eu não tenho mais essa gripe, essa tosse maluca. E eu já fui para novos lugares, já frequentei novos lugares com pessoas que eu não conhecia, né? E não tive. Então, assim, a técnica funciona. O livro também fala, né? Sobre que essas pessoas que muitas vezes elas estão. A gente tem algum tipo de conflito, elas estão ali para mostrar algo dentro de nós. É um pouco da ideia da projeção lá da psicologia. Segundo Jung, a gente projeta nas pessoas coisas que tem dentro da gente. Então, o livro, ele fala que essas pessoas, elas estão de forma arquetípica, sendo projetadas de forma exacerbada. Então, tem uma parte de você que talvez não se valorize muito. E aí você acaba atraindo uma pessoa que não te valoriza em nada, que não te respeita, sabe? E aquela pessoa tá ali de forma negativa para ferrar com sua vida? Não. Aquela pessoa é a forma de você, do que o mundo achou, de te oferecer a oportunidade de você conseguir reajustar esse seu proceder. Ah, Lara, isso quer dizer que eu tenho culpa? Não, você não tem culpa. Mas é da sua responsabilidade que você passa a se valorizar mais. Então, no exato momento que você começa a se posicionar, talvez a sua responsabilidade seja essa. Se posicionar, impor limites. E na hora que você fizer isso, você vai começar a afastar esse tipo de pessoa. E você vai começar a atrair pessoas que te respeitam. Então, gente, não dá pra falar tudo que tem no livro. Porque o livro ele vai explicando para tudo. Para relacionamento, riqueza, abundância, saúde, pele, relacionamento de amizade, de amor, enfim, para tudo. Trabalho. E o único defeito assim que eu posso dizer desse livro é que você não acha mais ele para comprar. Quer dizer, você até acha, mas segunda mão. O livro novo mesmo você não acha. É um livro que ele não está sendo mais produzido, infelizmente. Eu acho que poucas pessoas chegaram a conhecer ele. E ele realmente é um livro que me ajudou muito. Porque eu comecei a entender como eu funcionava por dentro. E eu comecei a agir como uma mediadora e uma conciliadora das partes dentro de mim. E assim, para dar um exemplo da questão lá do conciliar essas partes, né? Você pode conversar, por exemplo, na questão lá da alimentação. Você pode conversar com essas partes dentro de você e pedir para que elas entrar no acordo com elas. Olha, tudo bem. De segunda a sexta, nós só vamos nos alimentar, né? Alimentação saudável. Aí talvez a parte do doce fale assim, não, mas eu não aguento. Aí você faz uma concessão, tá bom. Então, de 3 em 3 dias, a gente come um doce, mas um doce pequeno. E a gente vai buscar doces que sejam mais saudáveis. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, tem algumas gelatinazinhas que você pode fazer com chás e açúcar mascavo e geleias de frutas, que fica muito gostoso, é saudável e acaba deixando essa partezinha sua que gosta de doce bem feliz. Então, tem formas de você conciliar as partes de você e ficar todo mundo bem. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram que eu traga aqui a técnica da integração da infusão, é só deixarem aqui nos comentários. Vai ser um prazer para vocês explicar como é a técnica segundo o livro e como eu uso a técnica em mim. E peço que vocês deem aquele like, que curtam o canal, que repassem para seus amigos aí, para pessoas que vocês acham que esse conteúdo realmente vai ajudar. Tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau!